Então, gente, sabe aquela pergunta? Da onde que foi que a gente veio? Como foi que criou esse mundo inteiro? De onde vêm as plantas? De onde nascem os bebês? Como é que chove? Por que que tem sol? Sabe aquelas perguntas de gente muito curiosa? Pois é, não é uma exclusividade nossa. Só que a gente hoje, a gente consegue fazer todas essas perguntas e recorrer a um livro, à internet, a um site de buscas, e com isso a gente consegue descobrir muitas respostas para muitas de nossas perguntas. Só que no passado não foi sempre assim. A ciência ela é uma construção humana, ela leva o tempo para acontecer e ela continua em constante evolução. E quando não tinha ciência, ou pelo menos esse saber não era organizado com base em um método científico, como as pessoas faziam para descobrir as respostas para as suas curiosidades? Ou será que elas não tinham? Tinham sim, gente. Essas perguntas de onde nós viemos, elas movimentaram muitas civilizações. Então significa que os seres humanos, independente do tempo histórico em que viveram, em algum momento fizeram perguntas semelhantes às nossas. E quando eles faziam essas perguntas, eles não tinham muito como saber e responder, igual a gente tem os livros hoje na internet. E ficava na mão, sabe de quem? Dos religiosos, para conseguir dar essas explicações. Foi aí, gente, que muitas religiões explicaram, cada uma a partir do seu ponto de vista, como surgiu o planeta Terra e como surgiu os seres humanos. Ao conjunto dessas teorias que explicam como surgiu os seres humanos e como surgiu o nosso planeta, nós chamamos de mito de criação. Ou seja, também podemos falar em criacionismo. Por que criacionismo? Porque essas explicações religiosas elas estão relacionadas a uma força geradora que teria criado tudo. Normalmente, essa força geradora está associada a um Deus, né? Um Deus poderoso, a uma energia suprema, capaz de construir. E dentro dessas construções, a gente tem a formação do mundo e das pessoas. Existem várias ideias criacionistas. Cada religião pode explicar a origem de uma forma diferente. Os hindus de uma forma, os cristãos de outra, os chineses de outras, os tupis de outros e iorubás de outras. E não existe entre todas elas uma única explicação. Ou seja, a gente não pode dizer que existe que a teoria de como foi que criou os seres humanos para os tupis é melhor do que a teoria de como os seres humanos foram criados para os iorubás, ou dos cristãos ser melhor do que o hindu. A gente não tem como falar isso, porque quando a gente fala de religião, a gente fala de diversidade cultural e a gente fala de respeito. Ou seja, toda vez que a gente ouvir a palavra criacionismo, a gente precisa lembrar da palavra diversidade. Por quê? Porque existem diversas formas de explicar a criação através das espécies, certo? Só que, como a Pro mesmo falou, as sociedades foram evoluindo. E dentro dessa evolução, a gente vai ver que também existem, atualmente, as teorias que a gente chama de teorias científicas, que vão tentar responder um pouco sobre como surgiu os primeiros seres humanos e como surgiu também o planeta Terra, tá? Dentro dessas teorias, nós temos duas teorias científicas de destaque. Elas vão falar sobre coisas diferentes, mas sobre o que elas falam é super importante, tá? Que teorias científicas são essas? A primeira é a do Big Bang. É a teoria mais aceita para explicar o surgimento do universo, certo? Essa teoria, esse surgimento do universo, ele vai ser explicado através de uma explosão cósmica que teria dado origem ao tempo e ao espaço. Já para as espécies humanas e todos os animais, a gente tem o evolucionismo, que foi uma corrente que surgiu antes mesmo do grande e famoso cientista Charles Darwin, mas que só a partir dos estudos de Darwin é que a gente vai conseguir ver essa redondinho, ó, isso ficar redondinho,
através da teoria da seleção natural, tá? Que a gente vai ser explicada por Darwin e que a gente pode chamar também de darwinismo. Então, o criacionismo, quando a gente fala sobre a origem, a gente pode ter tanto o criacionismo, certo? Que vai explicar através da religião, ou nós podemos ter as explicações que consideramos ser explicações, deixa eu escrever melhor aqui, científicas, que falam sobre o universo, que é o Big Bang, e que falam sobre as espécies, que é a teoria da seleção natural de Charles Darwin, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a ideia da seleção natural através do ponto de vista de Darwin, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, curtir. Não precisa compartilhar agora não, porque por enquanto a coisa aqui é bem amadora só pra gente. Mas não esquece de deixar o seu like, curtir, estudar, fazer as suas anotações e se inscrever no meu canal. Até a próxima!